Voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal. Já já eu vou reagir os três patetas. Os três patetas do meu vídeo. Na verdade, um tenta explicar o inexplicável, né? E ele contradiz o que ele diz em podcast, e dois concordam. Um quieto, colocou no canal dele a matéria e ficou ali parecendo um pateta mesmo. E o outro do podcast ficou babando. O vídeo é sensacional. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês o seguinte, ó. Eles estão doando esta Bíblia, por exemplo. Ó. É uma Bíblia que é de um cantor americano, evangelista americano, que traz o nome de Jim Swaggart. Em inglês é meio complicado, mas dá para falar. Jim Swaggart. Versão textual expositora, Bíblia Sagrada. Aqui está escrito o seguinte, ó, distribuída gratuitamente pelo ministério, né, Jim Swaggart, que é esse evangelista americano. A preocupação deles é que as pessoas, que os crentes evangélicos, principalmente pentecostal, que este americano ele é de uma vertente pentecostal, que os crentes não fiquem sem Bíblia. Só que a verdade é que o que está escrito aqui é o mesmo que está escrito em todas as Bíblias, tá? Só que as pessoas não leem a Bíblia do jeito que teriam que ler, tá? Não leem com raciocínio. Então não adianta. É uma Bíblia que fizeram com várias bandeiras, inclusive a do Brasil, tá? E o nome é Bíblia de Estudo do Expositor. Venda proibida. É uma Bíblia que tem que ser doada. E está sendo doada para muitas pessoas isso aqui. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal. Eu sou contra queimar qualquer tipo de objeto religioso, principalmente Bíblia. Agora, este livro aqui, se ele for lido com raciocínio, é o melhor livro que existe para fazer crente deixar de ser crente, porque é um livro que contradiz o próprio Deus dele, desde o primeiro versículo, tá bom? Então não adianta, eles podem doar que querer de livros, eles podem fazer o que for. Claro, vai continuar enganando muita gente, mas se ler com raciocínio, deixa de acreditar nessas besteiras. Uma rapidíssima vinheta e eu venho para o vídeo, porque o vídeo é sensacional. Pilastra da Verdade. Mais um vídeo para o canal. Espero que todos vocês estejam bem. Estou fazendo um vídeo aqui no local bem claro, que fica em um quarto aqui. Aqui atrás é um guarda-roupa e também guarda livros aqui atrás. Isso aqui fica no quarto da minha filha, né? E é um local que dá para fazer uns vídeos legais por conta da claridade, né? Muita claridade boa aqui. E quero mandar um abraço a um colega que trabalha na oficina, assistindo meus vídeos, inscrito do canal, Joel Nascimento. Que ele falou que não perde um vídeo do Antônio Galvão. Então eu quero agradecer a ele. Olha só, o vídeo que eu vou estar interagindo é este vídeo que você vai ver do lado aí. Tá? Você vai ver aqui do lado. Vou colocar ele do lado aqui. Onde a gente observa aqui um religioso tentando explicar uma coisa, cara, que seria inexplicável caso exista. Mas eles conseguem tentar explicar da forma deles e ao mesmo tempo eles conseguem contradizer. Por que eu coloquei o nome? Eu coloquei aí no tema do vídeo os três patetas
né? Um, tentando explicar o inexplicável e dois, acreditando. Porque o que acontece na mente do religioso fanático, religioso que vem desde a infância impregnado neste sistema é ridículo demais, cara. Porque a religião ela consegue infantilizar e ridicularizar o ser humano. Tá? Aí o cara vai para um podcast para falar isso aqui, ó. Olha só, presta atenção. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus só vê dois homens. Um primeiro homem, Adão, que é terreno porque veio da terra. Sim. E que foi condenado. Por quem? Por Deus. Essa condenação é irreversível. Olha só, eu gosto de fazer isso, gente. Dar uma pausa logo no início e já começar refutando aqui. Quando Deus olha para a terra, ele só vê dois homens. Como é que ele sabe disso? E Deus só consegue ver dois homens. E a visão ampla de Deus em tudo. Ah, mas é o pensamento dele. Deus olha dos céus à terra. E um ser onipresente que está presente embaixo, em cima, dentro, fora, em qualquer lugar. Não pode existir nenhum local onde não esteja Deus. Ele precisa olhar para a terra, estando no céu, olhar para a terra. Ele está num local, mas ele olha lá para outro local. Precisa disso? Ou seja, observa que o crente começa a contradizer ele mesmo. Ele mesmo. Aí, observa aqui o seguinte, ó. Ele está falando para um rapaz do podcast que faz a entrevista a ele. E você vê na parte inferior um besta. Chega tá assim, ó. Então aqui os três patetas, viu? Um tenta explicar o inexplicável e dois acreditam. Vamos lá. Por quem? Por Deus. Essa condenação é irreversível. Sim. Não tem como descondenar alguém que Deus condenou. Adão está condenado para sempre. Ele está dizendo que Adão está condenado para sempre. Nós temos um segundo homem. Esse segundo homem não é da terra. Ele é do céu. Ele veio para a terra. Ó o besta, ó o outro besta. Ele não é da terra. Ele é do céu. E sobre este homem não existe condenação nenhuma. E esse homem que encarnou Aí tá falando de e Jesus. viveu aproximadamente 33 anos e meio, foi crucificado. Olha. Ó o besta da Sobre parte de esse baixo. homem, Da parte de baixo. não há nenhum juízo de pecado porque ele não pecou. Não pecou, inocente. Esse que inocente Não foi pecou. levado à cruz, Inocente. ressuscita. Tua cara que ele Aí ressuscitou. Não mais como um homem, Ó o besta Ele da parte de baixo, ó. Acreditando, ó. como Cristo divino, glorificado, que será assunto ao céu. Ok? Aí tem um processo Céu da boca da onça. corpo físico dele que vai dar a imortalização, a glorificação, mas quem ressuscita é o Cristo. Agora, nós temos um homem da terra. E o homem? O que é a salvação? De Deus. Ele me remove do corpo do homem que estava condenado e me integra ao corpo do homem que não pode ser condenado. Por que ele voltou? Por que esse homem foi ressuscitado? Porque não pecou. Cristo pode ser condenado? De forma alguma. Então, aquele que está em Cristo, para este não há mais Condenação. Não pecou, mas mentiu pra poxa, né? Transportou do corpo do pecado para o corpo do Filho do seu amor, do reino das trevas para o reino da luz. Não dá pra ir muito adiante com isso aqui, não. Isso aqui é uma coisa que ridiculariza o ser humano, tá? Eu estou criticando a ideia e também o comportamento, tá? E o sistema. São três coisas que eu critico aqui.
Eu critico o sistema religioso. Qualquer vertente religiosa está dentro de um sistema. Eu critico a ideia religiosa burra, muito burra. Eu já tive esse tipo de ideia. E eu critico comportamento religioso. Se é fanatismo ou se não é fanatismo. Não é particularmente o ser humano que faz fora ali do que propaga, do que passa para as pessoas como algo verdadeiro, sendo que é um misticismo que não tem como provar. Deixando claro. Então eu não conheço nenhum dos três aqui. Nem o pateta do dono do podcast, que está acreditando nesse besterol, nem o pateta explicador do inexplicável, que está tentando explicar o inexplicável aqui, que isso é um pensamento dele, cada um tem que ter o seu pensamento, é o pensamento dele. E o outro pateta que colocou no canal dele e ficou ali, mostrando como se fosse a cara, como se fosse uma verdade absoluta. Então o que é que nós temos aqui? 3 patetas. Um tentando explicar o inexplicável e 2 acreditando. E se vocês observarem, ele comete algumas contradições aqui com o próprio Deus que ele acredita. Primeiro que ele tenta explicar uma coisa que não faz lógica. Tá? Não tem lógica. Segundo que ele vai falar de um Deus que ele olha dos céus à terra. Então, ele já mata a onipresença deste Deus. Ele não é onipresente, ele precisa estar em um lugar para olhar para outro. Ele precisa estar em um lugar para olhar para outro. E segundo que ele vai falar aqui, que Adão está condenado para sempre. Como é que ele sabe disso, que o primeiro homem está condenado para sempre? Aí depois ele vai falar de Jesus. Jesus veio, Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, foi assunto à cara dele. E aí ele deixa os 2 patetas boquiabertos. O de baixo não fala nada. Ele não precisa nem falar, pela cara a gente já vê. Tá? Então aqui, não sei o nome desse religioso aqui, é com certeza absoluta, é um pastor, né? É um pastor, tá aqui de boné. Mas o de baixo, o pateta de baixo, pateta assim, questão de pensamento, que tá aí concordando, colocou no canal dele para concordar, na plataforma dele do Instagram. O nome dele é Arlindo Nascimento. Nada contra o ser humano não, viu, meu amigo? Eu estou criticando a ideia, não é nem você, porque você não tá falando nada aqui. Mas você tá concordando com certeza, porque você colocou em termos de concordância. É pateta também, porque acredita em besterol. E o dono do podcast, né, que só falta babar. Quando eu digo para vocês que a religião, ela ridiculariza o ser humano e infantiliza o ser humano, são essas e outras que eu tenho que mostrar. Aí talvez alguém assista esse vídeo, Antônio, não achei nada de anormal aí. Não, não tem nada de anormal. Só tem alguém que tem um pensamento que as coisas espirituais desta forma aconteceram do jeito que ele pensa. Aí ele tem um pensamento. Adão foi condenado para sempre. Aí vem Jesus para consertar isso aí. Aí Deus olhou para dos céus e a terra e só viu 2 homens. Ele só viu 2 homens. O homem que caiu e o homem que vai consertar a queda. Ou seja, um Deus todo imperfeito. Um Deus todo cheio de coisas que não fazem sentido. É um Deus que ele prefere que tudo isso aconteça. Ou seja, se esse Deus de fato fosse verdadeiro, esse Deus dos crentes, nada disso acontecia. Para quê? Não tem precisão. Então é um ser, deve ser se caso existisse esse Deus aí, deve ser um ser muito infeliz, né? Mas muito infeliz. Ele tem que estar inventando coisa porque ele não tem capacidade de acabar com todo o mal, destruir logo tudo, acabar com tudo, né? Criar gerações de anjos ou de seres humanos perfeitos
sem precisar ter que adorar ele, ter que se humilhar para ele. É um Deus que ele é viciado, obcecado por adoração. Adoração própria. É um Deus, o Deus dos crentes, criado para controlar esta cambada. Não estou dizendo que ele existe não, viu, gente? Eu estou fazendo aqui um comentário sobre a lógica de um Deus criado dentro desse cristianismo, que pode ser também do judaísmo e do islamismo. É um Deus. Só que é um Deus que ele é viciado em obediência. Você tem que obedecer a ele 100%. E não só isso, você tem que se humilhar a ele o tempo todo. A ponto de ele ter enviado um filho dele para morrer, para ser humilhado, para ser chicoteado, para ser crucificado, para depois ressuscitar para pagar uma dívida para ele mesmo. Que a dívida que Jesus está pagando é para o próprio Deus, né? Para ele mesmo. Que ele também é o mesmo Deus. Para não deixar uma geração mínima, porque a geração máxima vai estar no inferno, uma geração mínima de seres humanos, em espírito agora, em alma, perecerem no inferno eternamente. Se você observar, é uma fonte de loucura. A religião é uma fonte de loucura. E esta fonte de loucura infantiliza o ser humano e faz isso aí. Faz o cara ir para um podcast e tentar explicar o inexplicável para dar origem a uma mentira como se fosse uma verdade. Ele não tem certeza. Ele não tem um pingo de certeza que esse Jesus existiu. E também ele não tem nenhum pingo de certeza e nem prova que esse Jesus ressuscitou. Outra coisa, ele também não tem um pingo de certeza e nem prova que Adão existiu. Como foi que o ser humano surgiu na face da Terra? Ele não sabe de nada. Hoje é estudo em evolução cientificamente a respeito de evolução e outras coisas, mas ninguém tem certeza. Buscam algumas constatações. Mas a religião não, já define. Adão foi o primeiro homem. Deus olhou para a terra e só viu 2 homens. Deus é cego, ele só viu 2, ele não viu mais nada, só 2. Adão e Jesus. Então é uma explicação muito fajuta, é uma explicação muito boba, muito besta, muito burra, de um sistema que infantiliza o ser humano e ridiculariza o ser humano. E o ser humano tem que achar que o que ele está falando ali é verdade. E o problema é que tem milhares e milhares de pessoas que acreditam nele. E ainda vem para aqui descer a ripa em mim. Quem tá errado sou eu. Ou seja, eu tô aqui dizendo para vocês que a vida é natural, que a vida é física. E que ninguém tem obrigação e dever de adorar nada, prestar culto a nada que nunca apareceu para ninguém. Você tem que fazer isso. A gente só vê imperfeição. A vida é uma gambiarra. Eu já falei isso e vou continuar falando. A vida é uma gambiarra cheia de imperfeição. Cheio de vidas que nascem com problemas seríssimos, com defeitos absurdos. Muita imperfeição. Muita coisa que não faz sentido. Então, a natureza, ela não tem nenhuma obrigação de fazer nada perfeito. A natureza, ela vai empurrando, é como diz o ditado, ela vai empurrando com a barriga, ela vai construindo aquilo ali vai surgindo e vai lutando para sobreviver, tudo imperfeito. Algumas coisas têm algumas regalias que outras não têm. Algumas vidas têm uns privilégios que outras não têm. Tem algumas regalias que outras não têm, mas não tem nada perfeito. Não existe nada perfeito. É tudo mal feito. O ser humano, ele é uma gambiarra. O ser humano, se você observar, tem tanta coisa que tem no corpo humano que poderia ser diferente se tivesse realmente um ser inteligente fazendo isso. Eu já falei sobre vidas que são geradas e não nascem. Por que essas vidas são geradas e não nascem? Cara, é uma coisa absurda. Então esses caras aí, eles estão mentindo para eles mesmos e mentindo para as pessoas. E aí virou o quê? Uma patetaria, tá?
Inclusive tem até um canal besta que até já me refutou uma vez aí, que o nome é A Fé de um Pateta. Inclusive ele tá correndo risco, porque ele coloca lá a foto a gravura do Pateta ali na capa do canal dele. Quando o canal dele chegar a ser monetizado, não sei se já foi, ele vai enfrentar um problema muito grande com a Disney. Muito grande, tá? Porque ele usa uma imagem que não é dele. Aí tá lá o canal A Fé de um Pateta. Aí ele já refutou já refutou o Ferreira, já refutou o Antônio Miranda, e ele refuta pastores também. Eu não sei nem o que aquele cara é, se ele é ateu, o que ele é. Ateu ele não é. Ele deve ser um ator, né? E ele tá lá o canal dele, ele coloca lá a gravura do desenho do Pateta, que é algo que tem direitos autorais da Disney. Ele tá correndo risco muito grande. Você colocar uma imagem aqui, fazer uma propaganda de qualquer desenho animado que tenha direitos autorais no seu canal, você corre um grande risco. Mas nem pra isso o cara pensa, tá? Mas eu tô falando aqui, eu falei aqui dos 3 patetas, mas não tô colocando imagem nenhuma de pateta aqui. Mas quando coloco os 3 patetas aqui, observa que um tá tentando explicar uma coisa que não faz sentido e 2 concordando. É a mesma coisa de 3 crianças sentadas, uma lendo o livro de Harry Potter e tentando interpretar alguma coisa ali, e as outras 2 assim, ó. É a mesma coisa que tá acontecendo nesse cenário aqui. Então um senhor que é embriagado com religião, que tá tentando explicar uma coisa que ele criou na mente dele, como se fosse uma verdade. Aí enche de mentira muitas pessoas e ele mesmo. Então, gente, a minha refutação que eu faço aqui a religioso é porque eu vejo que a vida funciona totalmente diferente. Eu vou por este lado. A vida é natural, a vida é física. A vida não precisa de você colocar subterfúgio espiritual que não está em lugar nenhum, metafísico, transcendente. Não precisa de subterfúgio transcendente. A vida é física. A gente tem que ser aquilo que nós somos. Eu sou aquilo que eu sou. Eu tenho que viver aquilo que eu sou. É 100% físico. É lutar contra as adversidades da vida. Não tem outra coisa. É lutar contra as coisas ruins que vêm. Que a quantidade é muito maior do que coisas boas. Isso prova que o planeta não é perfeito. Eu recebo cada vídeo. Se eu fosse colocar aqui, eu não posso colocar aqui. E foto de crianças na África. Anomalias. Crianças passando situações difíceis. Anomalias absurdas, cara. De crianças. Mandaram pra mim agora recentemente uma foto de uma criança que os testículos parecem uma melancia. Tá? Uma melancia. É maior do que a cabeça da própria criança. Uma criança que tá sofrendo na África. Mandaram uma foto também de uma criança que as perninhas, elas sobem assim, atrofiadas, e vêm pra cima do ombro assim e apertam em cima da cara da criança. Aí esses bestas vão para um podcast tentar explicar uma merda dessa. Será que esses bestas não vê essas fotos, esses vídeos que tem por aí? Uma criança que nasce grudada na cabeça da outra criança, cara, na cabeça. E fica andando assim, ó. Ó, uma grudada na cabeça da outra aqui. Outra grudada no tórax. Cara, que perfeição desgraçada é essa? No meio dos animais a mesma coisa. Cara, o povo não acorda. Aí o cara vai lá para um podcast falar porque foi que Jesus ressuscitou e o primeiro homem condenado para sempre, Deus olhou os céus da terra, não olhou bosta nenhuma, besta, que você nem sabe que Deus existe, cara. Para com isso, deixa de ser trouxa. Você tá tentando explicar uma coisa que foi criada e inventada pelo próprio ser humano. Isso aqui foi criado e inventado pelo próprio ser humano, cara. Isso aqui, ó. Criado e inventado pelo próprio ser humano, que tá tendo muita luz aqui, não tá nem pra ver direito. Tá? Ó. Isso aqui é inventado pelo próprio ser humano, cara. Ser humano que inventou tudo isso aqui.
Vai estudar, cara, vai buscar informação. Abre um podcast. Deus olhou para os céus e a terra, só viu 2 homens. Deus falou isso pra ele, né? Ele viu isso aí num vídeo espiritual. Deus mostrando pra ele. Falou, vá lá no podcast e fala assim. Fala desse jeito, porque a verdade tá aí. É a verdade absoluta. Deus olhou dos céus e a terra, só viu 2 homens. Que caiu e o outro que acertou. E aí ele começa a falar. E os patetas bestas. O outro besta. E o outro do podcast só falta babar. Só falta cair baba da boca. Ah, gente, religião ridiculariza e infantiliza o ser humano. E uma coisa eu quero dizer pra vocês. Tudo isso aqui é inventado pelo ser humano e pela própria mente humana. Bíblia, religião, de qualquer vertente, tudo é inventado pelo próprio ser humano. O ser humano inventa, cria, aí começa a explicar o próprio Deus que inventou. O ser humano inventa um Deus e começa a tentar explicar este Deus. Então, esses religiosos são contraditórios com eles mesmos. Porque eles sabem que não tem como ter uma explicação de uma coisa que eles não conseguem nem compreender se de fato é verdade ou não. Não tem prova. E é isso que vai. E o Brasil vai ficando mais atrasado a cada dia. Vai ficando mais atrasado a cada dia. E a religião vai consumindo e vai atrofiando mais, adoecendo mais a mente brasileira. Se a pessoa não pensar, não analisar, vai viver no engano até o final da vida, porque ninguém tem obrigação nenhuma de acreditar nessas merdas. Nenhuma. A sua obrigação é cuidar de você, é cuidar da sua família, é ser uma pessoa honesta, essa é a sua obrigação. É não prejudicar ninguém, essa é a sua obrigação. Criticar você pode. Eu critico porque também sou criticado, e critico mesmo, não tô nem aí. Se eles têm o direito de ir pra uma praça, gritar, dizer que eles estão certos, e que tem pessoas que estão indo para o inferno só porque não querem a religião deles, o segmento deles, se eles têm esse direito de estar aí nas redes sociais mentindo, como o Carlos Enganar tá mentindo nas redes sociais, o Antônio Júnior, mentiroso também, o Sátrio Araújo, mentiroso, todos eles têm o direito de mentir nas redes sociais e ganhar dinheiro. Eu tenho o direito de estar aqui falando as verdades do dia a dia e criticando eles também. Se eles têm direito de dizer que eu sou herege, que eu vou para o inferno, que eu tô brincando com Jesus, que eu tô zombando de Jesus, que eu tô zombando de Deus, que eu tô zombando disso e daquilo, eles têm o direito de falar isso, eu tenho o direito de dizer que eles são mentirosos. Mentirosos. Todos são mentirosos. Todos esses aí são mentirosos. Pronto, eu tenho meu direito. Agora, eu tô criticando a ideia, eu não tô dizendo que ele, fora, ele é um cara desonesto, que ele fez alguma coisa, não tenho como provar nada que ele é vagabundo, desonesto e bandido, não tô dizendo isso. Eu não tô aqui para afirmar que algum deles tá cometendo crime provado, não. Agora, na minha opinião, são mentirosos e são enganadores. E tem muitos que são charlatães e vigaristas. E a gente vê isso. Principalmente esses líderes que ganham dinheiro às custas da fé alheia. E o resto é conversa fiada. E pode falar de mim, eu não ligo não. Pode botar aqui a mensagem que querer. Pode descer a ripa. Concorda ou discorda, eu não quero nem saber quem foi que vernizou a barata. Eu só não aceito calúnia contra a minha pessoa. Porque eu faço de tudo para pagar minhas contas, sobreviver e cuidar da minha família. E não quero prejudicar ninguém, não tô aqui torcendo pela morte de ninguém. Agora que eu vou refutar, isso aqui é inventado pela mente humana até que me prova o contrário. Não existe Deus em lugar nenhum, me prova o contrário. Ah, Deus, eu vou tentar falando de Deus, mas me prove que esse Deus tá aí em algum canto, cara. Se ele tivesse existido, eu não tava aqui. Qual seria a intenção de um Deus inventar um ser humano que vai bater de frente com ele? Que burrice desgraçada é essa? Não existe isso. Não, eu vou deixar nascer, ele vai ficar na igreja 25 anos, depois ele vai se tornar ateu, ele vai descer a ripa no meu ministério na terra. É assim que eu quero. Seria um Deus burro, né? Deus burro, que ia fabricar um ser humano para ser contra o sistema dele. Então não tem Deus em lugar nenhum, deixando claro, eu estou refutando ideia, estou refutando pensamento burro, religioso, porque pra mim é burro, eu já fui assim, e hoje eu entendo que eu era burro também, eu acreditar nessas besteiras, e estou refutando um comportamento que não faz sentido, só atrasa o Brasil. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.